Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com vocês mais uma vez, aprendendo sobre a Palavra de Deus e ministrando a aula de escola dominical, que por sinal está muito interessante, é algo que vai acrescentar na nossa vida espiritual e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Por favor, pegue a sua revista de escola bíblica, pegue a sua Bíblia e a gente vai aprender junto sobre a Palavra do Senhor, amém? Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, o canal do EBD Califórnia, que está crescendo muito. Editor, coloca aqui o canal, os irmãos vão se inscrever e toda vez que tiver um material novo, um vídeo novo, editado pela nossa igreja, você vai receber de primeira mão, você não vai ficar perdido, tá bom? Então se inscreve no nosso canal, curta os nossos vídeos, comente e Deus vai te abençoar com esse conteúdo, tá bom? A nossa lição hoje é a lição de número 5 que diz: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Essa é a nossa lição de hoje. Você que já pegou a sua Bíblia e você está sem a revista, você pode localizar o nosso texto áureo no livro de Efésios, no seu capítulo 2, dos versículos 4 ao versículo 5, ok? E diz assim o nosso texto áureo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática é a seguinte: por meio das maravilhas da graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito de vida eterna, ok? A leitura em classe pode ser encontrada no livro de Efésios, no seu capítulo 2, do versículo 1 ao 10. E diz assim, versículo 1: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Versículo 2: e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, e como os outros também. Versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, versículo 5, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. Versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7: para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias da riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Meus irmãos, na lição de hoje, nós vamos ter como base o texto que nós acabamos de ler, no livro de Efésios, no seu capítulo 2, do seu verso 1 ao verso 10, versículo 10. E lá nós vamos aprender durante toda a aula que Deus ele resolve nos presentear com o quê? Com a remissão dos nossos pecados, com a libertação e uma vida nova. Mas nós vamos entender que esse presente veio quando nós não merecíamos. O presente veio fora de hora. O presente veio fora de contexto. Por que fora de contexto? Numa ordem natural, nós já nascemos destinados à morte eterna. Já nascemos condenados. Mas Deus resolve intervir com a sua graça e Ele nos oferece uma vida nova, uma vida ao lado de Cristo, uma vida abundante. E aí nós vamos aprender que com Cristo, Ele sempre vai nos oferecer uma oportunidade de vida nova. É isso que nós vamos aprender. Tópico 1. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. Primeiro subtópico. A nossa condição anterior. Meus queridos, os 3 primeiros versículos do livro de Efésios, no seu capítulo 2,
vai nos dar a exata referência e descrição de como eu e você éramos antes de Cristo. Acompanha aí comigo, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos, sem vida, porque morto não reage, morto não tem perspectiva, morto não tem esperança. Qualquer pessoa manipula defunto, querido. Morto não tem opção. Vamos aí, versículo 2. E que em outro tempo andávamos segundo o curso deste mundo. Ei, você não tinha a opção de escolha de como viver. Você vivia segundo o que o mundo te passava, segundo o que o mundo te incumbia. Então, você não tinha nem como ir para a direita ou para a esquerda. Você estava preso diante de um movimento gerado pelo mundo. É por causa disso que eu também não entendo muito o porquê de muitos nós cristãos adquirimos movimentos e tendências vindo do mundo, se isso é coisa que nós fazíamos antes de Cristo. Pense nisso. Versículo 3. Andávamos segundo o desejo da nossa carne, e éramos por natureza filhos da ira. Nós andávamos segundo o que o velho homem queria. Nós andávamos segundo o que a nossa carne desejava, sem perspectiva do que haverá no amanhã. Se for para morrer, a gente morreria. Se for para se ferir, a gente se feriria. A gente fazia tudo segundo a nossa vontade. O problema é que fazer segundo a nossa vontade todas as coisas causa uma coisa que se chama filho da ira. Nós nos tornamos filhos da ira. E que ira é essa? Que origem tem essa ira que nos torna filhos, que fomos gerados através dela? Essa não é a ira do inimigo das nossas almas. Essa não é a ira de homens contra nós. A ira que o texto está falando é a própria ira de Deus. A Bíblia vai falar que a única coisa que causa separação entre Deus e o homem é os nossos pecados, e que Deus aniquila a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Luiz, mas Deus não amava Sodoma e Gomorra, não amava aqueles homens? Sim, Deus amava aqueles homens, mas quando sondava o coração deles, via que eles amavam ainda mais o pecado do que o próprio Deus. Será que eu e você hoje ainda estamos vivendo como filhos da ira? Porque a única coisa que Deus odeia em nós é uma coisa chamada pecado. Deus nos ama, mas odeia a nossa prática. Será que ainda hoje somos filhos da ira? Segundo subtópico, nossas ofensas e nossos pecados. É interessante que o apóstolo Paulo, em Efésios 2, vai usar a palavra andar como referência de prática de vida. E a Bíblia também repete esse exemplo várias e várias vezes, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo. A exemplo do Antigo, nós temos a história de Enoque. A palavra vai dizer, e Enoque andou com Deus. Traduzindo, e Enoque fez segundo o que Deus queria que ele fizesse. Enoque praticou segundo o que Deus queria para ele, e Deus o levou. Mas ao contrário do que aconteceu com Enoque, Paulo vai usar a palavra andar para caracterizar a nossa vida e as nossas práticas antes de Cristo. Quer 2 exemplos? Andávamos segundo o curso deste mundo. Andávamos segundo o desejo da nossa carne. Segundo tópico, vivificados pela graça. Primeiro subtópico, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Queridos, é interessante que Deus ele observa o quadro caótico que o homem se encontra. Ele observa que o rumo que o homem está tomando segundo os seus próprios desejos é de morte. E naquele momento o homem ele é inimigo de Deus. Então Deus resolve intervir no rumo da história do homem. Quer ver um exemplo? Acompanhe aí comigo o versículo 4 do capítulo 2 de Efésios. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Mas Deus, com a sua abundante misericórdia, Ele vai além dos nossos pecados. A abundância da misericórdia de Deus não ignora os nossos pecados, mas tem aval para nos dar uma nova oportunidade.
Essa é a misericórdia de Deus. Essa é a ação direta de Deus na história do homem. Quantos de nós estávamos falidos, espiritualmente falando e materialmente falando? Quanto de nós estávamos condenados à morte eterna, mas Deus interviu com a sua misericórdia e nos alcançou. Tópico 2. Vivificados pela graça. Queridos, é muito interessante o paralelo que o apóstolo Paulo faz entre a nossa antiga condição antes de conhecer a Cristo com a condição final antes de Cristo também ser ressuscitado na cruz. É interessante que ele vai falar que quando Cristo ressuscitou, ele também ressuscitou a nós. Isso está no versículo 4 e no versículo 5, que vai falar que Deus, ele nos ressuscitou, nós que estávamos mortos anteriormente. É interessante que Jesus, ele também se permitiu ser maltratado, ser castigado, foi entregue, ele mesmo se entregou nas mãos dos homens. Ele também se fez morto por nós, assim como nós estávamos mortos na antiga condição antes dele, ele também se fez morto por nós. Ele também se entregou por nós, porque quando ele ressuscitasse, ele também ressuscitaria as nossas vidas. Aleluia! Coisa linda é poder fazer parte do plano de salvação de Deus. Amém? Terceiro subtópico: exaltados pela sua graça. Olha que coisa linda! Além de ele dar vida àquilo que estava morto, além de ele interferir numa condição que já era falível, que essa era a nossa condição, além de ele botar esperança aonde não existe, ele também faz questão de exaltar os seus servos. Acompanhe comigo Efésios capítulo 2, sequência do texto que nós estávamos lendo, no seu versículo 6. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é só ficar limpo, não é só ser salvo. Deus tem exaltação para a tua vida. Você pensa, eu vou te falar algo interessante. Você pensa que Deus te salvou para você ficar como você estava antes do Evangelho, antes do Calvário, antes da cruz? Não. O Senhor Deus te salvou. Além dele te limpar, além dele te restaurar, ele tem lugares grandes para você. Ele tem lugares maravilhosos. E além de lugares maravilhosos na terra, ele tem uma morada celestial para a sua e para a minha vida. Pense nisso. Os benefícios de ser salvos por Jesus não é só no céu, é aqui na terra também. Amém, meus irmãos? Terceiro tópico: a salvação não vem das obras. Primeiro subtópico: a graça como meio de salvação. Queridos, nós começamos a revista, começamos a lição dizendo que Deus resolveu nos presentear quando ele viu o destino da humanidade. Deus, na verdade, ele resolve interferir em uma história que já tinha um final. Você tem que entender que antes de você nascer, você já tinha um final determinado. Era um final de morte eterna. Era um final de condenação. Você nem nasceu e você já era condenado. Mas Cristo, vendo o destino da humanidade, ele resolve intervir e ele nos dá um presente. Foi isso que a gente disse no início, não foi? Ele resolve nos dar um presente fora de hora, fora de contexto, fora de momento. Quem é que ganha um presente desse? Ninguém. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e bondade e graça, resolveu nos alcançar. É interessante dizer isso, porque durante essa semana eu recebi uma pergunta de um jovem. E esse jovem me perguntou: Luiz, o quanto você ama Deus? O quanto você está disposto a amar a Deus? E eu falei para ele: eu acho que eu amo Deus muito, numa intensidade muito grande. Mas essa pergunta, ela se torna um pouco boba. Essa medição se torna um pouco boba. Porque por mais que eu ame a Deus, por mais que eu trabalhe para o reino dele, isso nunca vai pagar o que ele fez por mim. Isso nunca vai chegar ao ápice do que ele fez por mim naquela cruz. Jesus morreu na cruz quando eu não merecia.
Jesus morreu pelos meus pecados. Jesus tirou a minha farda, aquele fardo pesado. Sabe aquilo que estava sobre as minhas costas, aquilo que estava aquele peso que estava sobre mim? Jesus tirou e colocou um fardo leve e suave. E agora só nos resta responder como Pedro. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: eu te amo. E Jesus: você realmente me ama? E Pedro fala: eu te amo. Então Jesus falou: se você me ama, faz a minha obra, administra a minha igreja, trabalha em favor do meu reino. É isso que nos resta, querido: trabalhar em favor do reino de Deus. Vamos para o segundo subtópico. Diz assim: obras como evidência de salvação. Queridos, é interessante a gente frisar que todo cidadão que é de uma determinada área, de um determinado local, ele carrega consigo, independente de onde ele vá, os seus costumes e as suas culturas. Muda-se o lugar, mas ele não muda a sua cultura e nem muito menos os seus costumes. Olha que interessante, nós quando somos salvos, lavados, remidos no sangue de Jesus, nós também carregamos uma cultura vinda de Deus. Nós apresentamos o reino de Deus na terra. É interessante a gente falar isso, que como nós somos cidadãos do céu, nós também temos os costumes vindo do céu. Nós manifestamos através das nossas ações o amor, a paz, a justiça, o amor ao próximo, a aproximação com aqueles que precisam, a ajuda aos necessitados, às viúvas, aqueles que são os órfãos. Então nós que somos salvos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, também carregamos conosco uma cultura vinda do céu. E como é que você consegue identificar alguém que carrega essa cultura vinda do céu? Alguém que já é salvo. É quando ele também manifesta as obras que são feitas do céu e transmitidas através de nós. Quando nós vemos alguém ajudando o próximo, manifestando através das suas palavras, através das suas ações, o amor de Deus, você pode ter certeza que aquela pessoa é um salvo. Você pode ter certeza que aquela pessoa é uma das pessoas que carregam dentro de si uma cultura que já foi escrita por Deus. Amém? Amigos, é interessante a gente destacar que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele encontrou a cada um de nós quando nós já tínhamos um destino traçado, quando nós já íamos direto para a perdição eterna. Mas Jesus, com a sua graça, com a sua abundante misericórdia, Ele nos encontrou. Se eu abrisse oportunidade para todos vocês que estão me assistindo, eu tenho certeza que cada um de vocês testemunhariam de coisas que aconteceram com vocês através de Cristo, sendo que vocês nem mesmo mereciam. Mas é interessante que quando Jesus ele aplica esse plano de salvação em nós, Ele vai lá, Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos dá uma nova trajetória e além disso, Ele nos coloca em um lugar de destaque. O que eu quero dizer para você é que Deus tem um plano de salvação para a sua vida. Deus tem algo maravilhoso para você. Deus ele tem uma obra muito linda a realizar através de você. O que importa para Deus é que nós venhamos abrir o nosso coração, estarmos disponíveis e atentos para a voz do Espírito Santo, porque quando estamos disponíveis e atentos à voz do Espírito Santo, Ele tem liberdade para operar em nós, para nos moldar, para nos fazer crescer em graça, em conhecimento e chegar a uma estatura de varão perfeito. Muitas vezes o que falta em nós é abrir o coração para que a salvação entre na nossa vida. E quando a salvação entrar na nossa vida, Ele não vai só libertar a nós, mas Ele também vai libertar a nossa casa, a nossa família, os nossos irmãos, a todos aqueles que estão à nossa volta. Amém? Meus queridos, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que eu tive de ministrar a aula para vocês. Eu quero desde já agradecer o nosso irmão Wildo, nosso irmão Pedro, nosso pastor Walter, nosso pastor José, a todos os responsáveis pela revista e pela coordenação da Escola Bíblica Dominical. Que Deus vos abençoe e até a próxima lição. Um grande abraço.